Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você, até a sua casa, até a sua família, nesta noite, para juntos, a partir dos nossos lares, oferecermos um culto ao Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Durante esta liturgia, nós leremos vários versículos do Salmo de número 27. Nesta hora, Salmo 27, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós estamos neste momento chegando à Tua presença, invocando a Tua presença, pedindo ao Senhor que receba os nossos cultos que estão sendo prestados a partir dos nossos lares. Senhor, que estes cultos subam como um aroma suave e agradável às Tuas narinas santas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, fala-nos por intermédio de Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco, glória ao Pai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Faremos a leitura do Salmo de número 27, versículos 7 a 10. Tempo de contrição, tempo de confissão ao Senhor. Salmo 27, de 7 a 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face.
Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou.
Neste tempo de dedicação, nós leremos o Salmo 27, versos de 11 a 14. Salmo 27, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este é o tempo de dedicação, e enquanto cantaremos a soberania, a supremacia do Senhor nosso Deus, nós temos um tempo para refletir sobre os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa fidelidade ao Senhor, o quanto temos dedicado ao Senhor. E mesmo em meio ao isolamento, a nossa igreja tem compromissos financeiros, e estes compromissos têm sido saudados à medida e à proporção que o povo de Deus tem fielmente entregue os seus dízimos e as suas ofertas, através de depósitos, através de transferências eletrônicas, através do PicPay. QR Code aparece em sua tela. Soberano em glória.
Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, pela provisão que nos tens dado, pelo sustento, pela possibilidade de podermos ajudar aos mais necessitados. E o que nós te pedimos é que os recursos consagrados ao Senhor sejam multiplicados e usados para a maior glória de Jesus Cristo. Continua conosco ao longo desta transmissão, fala-nos por intermédio da mensagem, fala-nos através da exposição da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos e minhas irmãs, nós abriremos a nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Nós prosseguiremos em nossos estudos neste Evangelho. Nós temos ouvido falar, a nossa sociedade gosta muito de falar em inclusão. E o faz sob uma perspectiva ideológica, e o faz sob uma perspectiva política, e o faz defendendo vários interesses da agenda globalista. Na realidade, a inclusão não é um tema novo. Na realidade, é um tema que foi tratado e exemplificado da maior e melhor forma através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto desta noite, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versos 15 a 17, esse texto nos traz exatamente aquilo que o título e o tema desta mensagem apresenta: Jesus, pecadores e inclusão. Vamos ao texto, Marcos 2, a partir do verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações. Meus amados irmãos e irmãs, nós prosseguimos em nossos estudos no Evangelho escrito por Marcos. O texto desta noite está na segunda das 3 divisões deste Evangelho, que é exatamente aquela que vai do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 9, verso 50, que trata do ministério de Jesus Cristo na Galileia. Nós já vimos em domingos anteriores que há um consenso na igreja antiga que este texto é da autoria de Marcos, tendo sido produzido antes do ano 70, tendo como destinatários a igreja em Roma. Vimos ainda que esse texto destaca a cruz, destaca o discipulado, os ensinos de Cristo, o segredo messiânico e também o tema do Filho de Deus. Domingo passado, nós examinamos Marcos 2, 13 a 14 e vimos o relato da vocação de Levi. Antes, nós vimos Marcos 1, de 16 a 20, quando estudamos, alguns domingos atrás, a vocação dos discípulos. Nós sabemos que Levi morava na Galileia, e que a Galileia era uma região ainda mais pobre que a Judéia, e é precisamente na Galileia que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos. Nesta noite, no texto desta noite, Marcos 2, a partir do versículo 15, o evangelista situa Jesus na casa de Levi. Olhe para o início do verso 15 do capítulo 2 de Marcos. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Primeiro destaque que faço nesta noite é: Jesus estava à mesa.
Na perícope anterior, acompanhamos o chamado de Levi. Como se não bastasse ele chamar Levi, que também vai ser conhecido como Mateus, agora o texto em Marcos situa Jesus Cristo à mesa na casa de Levi. Mais do que na casa, o que já seria motivo de escândalo, ele está à mesa. E estar à mesa é uma atitude mais íntima, porque indica algo além de uma visita formal. Diante de nós se apresenta, mais uma vez, o conceito da comensalidade. O doutor Mário de França Miranda, ele comenta a comensalidade, ele diz: a refeição na história salvífica de Israel representa um evento social e religioso que assinala a comunhão das pessoas com Deus, já que ela é estabelecida enquanto cada um dos comensais, comendo um pedaço de pão, participa da bênção que o dono da casa pronunciou sobre o pão antes de parti-lo. Entretanto, esta comunhão também ocorre entre os participantes. Compartilhar da mesa com alguém é assinalar o desejo de compartilhar a própria vida. E o texto, o comentário prossegue dizendo: sentar-se à mesa com alguém é sempre uma prova de respeito, confiança e amizade. Não se come com qualquer um, cada um come com os seus. Compartilhar a mesa quer dizer que se pertence ao mesmo grupo e que, portanto, marcam-se as diferenças em relação a outros. Os gentios comem com os gentios, os judeus com os judeus, os homens com os homens, as mulheres com mulheres, os ricos com ricos, os pobres com os pobres. Não se come com qualquer um. Diante desta informação sobre a ideia da refeição na história salvífica de Israel, nós voltamos ao texto e lemos que ele estava à mesa, que Jesus estava à mesa, Marcos 2,15, na casa de Levi. E o texto ainda detalha e prossegue: estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos que acompanham esta transmissão, nós estamos diante de um texto com gravíssimas implicações sociais no primeiro século. Nós estamos diante de um texto com gravíssimas implicações no século XXI. São implicações as mais variadas. Do ponto de vista do primeiro século, as implicações religiosas, todos lembramos que o judeu, ele era por natureza exclusivista. Era ele e ele excluía os outros do seu contexto. O próprio templo em Jerusalém tinha vários átrios com divisões para que pessoas diferentes estivessem em ambientes diferentes. Um dos exemplos clássicos da mentalidade exclusivista judaica é exatamente o profeta Jonas no Antigo Testamento. Mas, além de implicações religiosas, haviam implicações econômicas, implicações políticas, implicações sociais. Os grupos, os partidos político-religiosos, eles tinham os seus comprometimentos. Domingo passado vimos que os judeus eles se dividiam em vários partidos político-religiosos. Eram escribas, eram fariseus, sacerdotes, saduceus, herodianos, zelotes, publicanos. Convém lembrar e destacar que sacerdotes, herodianos, saduceus e subgrupos derivados eram colaboracionistas para com o Império Romano e por isso eles não eram tão bem vistos pelo povo, enquanto fariseus não eram colaboracionistas. Pensando ainda em implicações, sobretudo sociais, nós nos recordamos do texto paradigmático de João capítulo 4, quando Jesus encontra-se com uma mulher samaritana, que já havia tido vários maridos. E ali o Senhor Jesus quebra
todas as barreiras que haviam sido construídas e vigoravam naquela sociedade do primeiro século. Recuperadas estas informações, nesta riqueza de entendimento, é que nós devemos olhar para Marcos capítulo 2, vermos o chamado, a vocação de Levi, recuperarmos a ideia de que Cristo estava na casa de Levi, e mais do que isso, estava à mesa. É nesta perspectiva que nós devemos perceber também a ceia do Senhor, o convite à mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é uma oportunidade de testemunho, de unidade, de comunhão entre os remidos por Cristo. Hoje, inclusive, nós celebraríamos a ceia do Senhor. E o quanto gostaríamos de estarmos juntos ao redor da mesa. O quanto gostaríamos de ver sobre a mesa o pão e o vinho e deles participarmos comunionalmente e deles participarmos como povo do Senhor. Nós não estamos celebrando a Santa Ceia porque nós não estamos nos reunindo comunitariamente, nós não estamos podendo atender a Santa Convocação coletiva e conjuntamente no mesmo espaço. Nós cultuamos em nossos lares, mas a igreja não está reunida. Nós estamos separados por este terrível momento que a nossa sociedade enfrenta, que é um momento de dor, que é um momento de sofrimento, que é um momento de luta, de angústia, de solidão. A Santa Ceia é um momento de celebração e nós estamos aguardando e ansiando pelo dia em que nos reuniremos outra vez para juntos celebrarmos a ceia do Senhor, juntos estarmos à mesa com Cristo. E aqui, voltando ao texto em Marcos 2, capítulo 15, Jesus estava à mesa com pecadores. Este ato, meus queridos irmãos e irmãs, quebrou paradigmas naquele momento. É interessante lembrarmos que em sua morte, quando o véu do templo se rasgou, foi rasgado de alto a baixo, paradigmas foram quebrados e o foram perpetuamente. Quando Jesus morreu, quando o véu do templo se rasgou para nunca mais estar novamente junto, se diz que Deus abandonou aquele espaço, Deus saiu daquele templo feito por mãos humanas para nunca mais habitá-lo. Atos 17, 24. Deus deu um fim ao sistema religioso, ao sistema do templo, àquela modalidade de adoração. O templo de Jerusalém e a presença de Deus, eles ficaram descolados, porque Deus não mais está somente naquele templo. Aliás, o Senhor Jesus já dissera à samaritana, em texto que já referimos, não é neste monte, nem em Jerusalém, o lugar que devemos adorá-lo, mas Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Este é o Espírito da nova aliança, esse é o ponto da nova aliança, isso é o que deve congregar-nos em nossos lares nestes dias, isso é o que deve congregar-nos na grande congregação, quando este terrível tempo passar. Enquanto o templo de Jerusalém existisse, enquanto o sistema sacrificial estivesse em vigência, significava que eles estavam ainda sob a antiga aliança. Mas a antiga aliança estava passando, Hebreus 9, 8 a 9 sinalizam isso, a nova aliança estava sendo estabelecida, Hebreus 8, 13, e nós estamos vivendo na nova aliança, nós estamos vivendo na nova dispensação, nós estamos vivendo e sendo convidados à mesa do Senhor, à sua presença e a dele testemunhar. Levi era publicano, Levi era pecador, ele trabalhava na coletoria de impostos, ele foi chamado por Cristo, isso quebrou um paradigma. Em sua casa ele recebeu a Cristo, e Jesus Cristo sentou-se à mesa com Levi, e no verso 16 de Marcos 2 nós lemos: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores?
Depois de destacarmos que Jesus estava à mesa, nós destacamos que Jesus comeu entre pecadores. A atitude do Senhor Jesus, a atitude de quebrar aqueles paradigmas, de incluir e se incluir entre eles, essa atitude gerou questionamentos. Jesus estava à mesa na casa de um coletor de impostos, Jesus estava com publicanos, Jesus estava com pecadores, e os fariseus naquele momento representavam o exclusivismo judaico, enquanto Cristo estava demonstrando aquilo que seria a universalidade do Evangelho. E universalidade aqui não significa universalismo todas as pessoas, mas significa universalidade todos os tipos de pessoas. É aquilo que vai ser repetido no Apocalipse e na eternidade, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Vieram aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Levi era publicano, era caracterizado e rotulado como pecador. Ele trabalhava na coletoria de impostos. Já vimos que haviam duas classes de publicanos, uma mais rica, mais abastada, outra que trabalhava para estes primeiros. Mas o texto em Marcos 2,15 diz que muitos publicanos e pecadores, eles eram em grande número, e eles estavam à mesa com Cristo. Jesus era um mestre, era um rabi, que tinha entre os seus seguidores publicanos e pecadores. Jesus quebrou paradigmas ao admiti-los ao seu discipulado. Muitos publicanos e pecadores. Estar à mesa com publicanos e pecadores era um grande escândalo. Convém lembrar que setores radicais dos fariseus, eles observavam com muita diligência os ritos de purificação. Os comensais, aqueles que sentavam à mesa, deveriam lavar as mãos, deveriam fazê-lo conforme a lei cerimonial estabelecia. Eram excluídos da mesa os ritualmente impuros, eram excluídos da mesa aqueles que não pagavam o dízimo de tudo. E com estas regras, eles se certificavam de que à mesa não estivessem, aspas, estranhos, fecha aspas, consolidando assim a sua identidade e a pureza de Israel. Mas o fato é, queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava à mesa com publicanos e pecadores, e os fariseus puristas, exclusivistas, ao vê-lo comer e beber entre publicanos e pecadores, inquiriu, questionou os discípulos. Publicanos e pecadores não faziam os rituais de purificação. Diferente dos fariseus, não há relato de qualquer óbice à participação de quem quer que fosse à mesa na casa de Levi. Jesus comeu e bebeu entre pecadores, entre pessoas com as quais talvez hoje nós nem falássemos para não sermos mal vistos. O pecado separou o ser humano da comunhão com Deus. Deus escolheu um povo desde o Antigo Testamento, e essa escolha implicou em uma missão, nem sempre compreendida, como já referimos a Jonas, mas é uma missão que Deus deu ao seu povo. Gosto muito do texto que registra a oração que o rei Salomão fez na consagração do templo. E em 1 Reis 8:43, a Bíblia diz: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro a ti pedir. E aqui vem a parte que fala da missão, que fala da perspectiva de Deus em incluir os povos da terra, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. É interessante porque vários dos salmos apontam também para este propósito
Vários dos salmos falam em anunciar a salvação dia após dia entre as nações. Vários dos salmos falam em todos os moradores da terra. E o fato é que nos dias de Cristo essa perspectiva havia se perdido. E pecadores e publicanos eram excluídos e mal vistos na sociedade. E Cristo foi visto à mesa com eles. Na antiga aliança, tínhamos o acesso a Deus pelo sistema sacrificial que apontava para Cristo. No Calvário, o sacrifício perfeito foi oferecido por Jesus Cristo, o único totalmente homem, o único totalmente Deus, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Cristo nós temos acesso à presença santíssima de Deus. Em Cristo nós temos acesso à mesa do Senhor. Em Cristo nós temos acesso ao reino de Deus. Jesus Cristo assentou-se à mesa com publicanos e pecadores. Ele nos resgatou como pecadores que somos e Ele nos chamou para que fôssemos a outros pecadores anunciarmos o Evangelho. E aí vem então o versículo 17 de Marcos 2, quando a Bíblia diz: tendo Jesus ouvido isto, o questionamento dos fariseus, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E aqui nós chegamos ao terceiro movimento desta mensagem, que é: Jesus apresentou seu ensino. Ao ser criticado pelos fariseus, Jesus instrui. Uma das características do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus Cristo como mestre. E o ensino aqui contido é: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A igreja do Senhor, meus irmãos e irmãs, não pode perder de vista esta verdade. Nós somos pecadores, e o que nos diferencia dos outros pecadores é que a graça de Cristo nos alcançou, o seu poder nos transformou e nos fez novas criaturas. E uma vez regenerados, transformados, nós somos enviados a outros pecadores para proclamar a redenção. Uma vez que fomos curados do pecado, uma vez que fomos resgatados, nós somos enviados para anunciar a cura que o Evangelho pode produzir na vida das pessoas, a libertação aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o grande dia de salvação, o dia do Senhor nosso Deus. Texto paralelo a este, no primeiro Evangelho, em Mateus capítulo 9, sobretudo no verso 13, registra-se também a profecia de Joel. Veja o que diz Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Levi era um coletor de impostos. Ele havia atendido prontamente ao chamado do mestre, Marcos 2, 13 e 14. Na casa de Levi, publicanos e pecadores tomaram assento com Jesus e seus discípulos. Levi estava testemunhando através da hospitalidade. Diante da cena, fariseus inquiriram os discípulos de Cristo, e Jesus então profere a solene sentença, a divina instrução: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Todos somos pecadores, e somente pela graça de Cristo nós fomos justificados. Deus nos criou seres humanos, e a outros seres humanos Ele continua nos enviando em missão. Deus nos criou seres humanos, e tudo que é humano nos diz respeito. A humanidade de Cristo, a sua inclusão ao trazer pecadores e a com eles sentar à mesa para exercitar misericórdia, distribuir graça. A humanidade de Cristo deve humanizar-nos. Deus não quer de nós, Ele não requer de nós algo que nós não possamos dar.
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O conteúdo do ensino da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo, que cura, que liberta, que resgata do pecado. O quarto evangelho, o evangelho escrito por João, nós identificamos os famosos: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. O testemunho da igreja é o anúncio do evangelho, qual seja, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Desde a antiga aliança, esse é o tom que Deus tem dado. Para citar um texto, profecia de Isaías, capítulo 11, verso 9. Isaías 11, 9, a Bíblia diz: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Desde o Antigo Testamento, Deus revelara o seu propósito salvífico para a humanidade. E agora na nova aliança, e agora na casa de Levi, com o chamado de Levi o assentar à mesa com outros publicanos, Jesus vem e chama pecadores. O propósito permanece o mesmo da oração de Salomão: tornar o seu santo nome conhecido. Fariseus, saduceus e o povo nos dias de Jesus estavam distantes de Deus. Em nossos dias, o povo anda distante de Deus e, mesmo no isolamento, continua venerando ídolos. Qualquer pessoa que coloque em primeiro lugar qualquer outra pessoa ou coisa está curvando-se diante de um ídolo e negando a Deus o lugar que é dele, o primeiro lugar. Ele é o primeiro, ele deve ser buscado em primeiro lugar, porque a Bíblia também diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Como você descreve a sua religião? Como você descreve a sua experiência religiosa, o seu relacionamento com Deus, o seu comprometimento com a igreja? É tempo de rever os relacionamentos que temos uns com os outros. É tempo de rever os relacionamentos que temos em nossas famílias, em nossa sociedade, em nossa igreja e com o próprio Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Em Mateus 9,13, o Senhor disse: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Aqui em Marcos ele fala que o médico não veio para os sãos, mas para os doentes. Quais as implicações desta instrução de Jesus Cristo para a sua vida? O que significa para mim e para você, para todos nós? Que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Que ele veio para os pecadores e não para os justos. Qual é a percepção que temos acerca de nós mesmos? Como nós olhamos os nossos semelhantes? É preciso entender que somos alvo da graça de Cristo e sem Cristo nós não seríamos absolutamente nada. É preciso sermos misericordiosos em nossos relacionamentos. É preciso abrirmos os nossos corações, abrirmos os nossos relacionamentos para que outras pessoas tenham acesso ao nosso testemunho. Devemos olhar com caridade, com simpatia para alguém que peca e que carece ser corrigido e instruído, para que se apresente fielmente ao Senhor. Não podemos assumir posturas farisaicas, não podemos assumir posturas condenatórias, porque nós somos igualmente pecadores. O diferencial é que a graça de Cristo nos alcançou, e dentro da soberana graça dele, ele pode querer alcançar aqueles com os quais nós convivemos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender o desafio do Evangelho. Jesus, pecadores
e inclusão. Que atribuamos ao Senhor o lugar que é dele, que olhemos para os pecadores com misericórdia e que possamos incluir o anúncio do Evangelho a estas pessoas, porque foi para elas que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, abençoada é a Tua palavra, que pela graça de Cristo nós sejamos obedientes a ela. Em nome dele, para a glória dele oramos. Amém. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Aproximamo-nos do final desta transmissão e eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, toda a honra, glória e louvor sejam dados unicamente a Deus, a Jesus Cristo, seu Filho, pela mediação do Espírito Santo. Senhor, nós somos pecadores e sem Cristo nada seríamos. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conscientize de quem nós somos, de quem é o nosso próximo e do quanto eles carecem do nosso testemunho efetivo e eficaz da palavra de salvação. Usa-nos, ó Deus, para anunciar o teu Evangelho, para compartilharmos a cura que o Senhor oferece, para compartilharmos a graça de Cristo que nos alcançou. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, neste tempo em que estamos agradecendo pelos 28 anos da nossa igreja. Abençoa estas famílias que acompanham esta transmissão. Abençoa, Senhor, o nosso país. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abrevia estes dias de isolamento. Abrevia estes dias desta terrível pandemia que assola este planeta. Abrevia esses dias, ó Deus, de crise econômica que está destruindo várias indústrias, vários pequenos negócios e até maiores. Tem misericórdia do Brasil, Senhor, e das autoridades constituídas. Perdoa os nossos pecados, dá-nos uma semana de paz. E agora, ó Deus bendito, o que nós te pedimos é que a graça salvadora de Cristo, o teu incomparável amor e a graça salvadora do Espírito Santo esteja conosco e com todo Israel de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.
Esta foi mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Memorial, através do seu programa Igreja Remota, chegando até a sua casa. Eu o convido ao longo desta semana a participar das nossas transmissões, quando de segunda a sábado, às 18 horas, continuaremos celebrando o aniversário da nossa igreja. Às 20 horas, de segunda a quinta, pequeno grupo, PGs. Quinta-feira, às 15, reunião da SAF, reunião de oração. E no sábado, às 20 horas, reunião com os casais da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e guarde, nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana mesmo em meio ao isolamento, uma semana em que saibamos desfrutar da comunhão com aqueles que estão mais próximos e daqueles que podem ser alcançados pelas tecnologias. Que o Senhor nos abençoe e guarde, tenha uma semana de paz e bênção. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Seu amor e a paz, enxague o coração e a